As misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, é nova a cada dia. Grande é a misericórdia do Senhor. Alguém me perguntou que eu pudesse falar sobre uma questão de culpa. E eu gostaria de dizer que junto com a culpa vem o medo do castigo. E por isso nós ficamos aí muitas vezes estressados, sem saber o motivo, porque nós nos cobramos muito e achamos que somos culpados de coisas que nós já fizemos. Bom, eu queria começar com Mateus no capítulo 27, no versículo, finalzinho do versículo 5, mas vamos ler o versículo todo, que diz assim: Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então esse é o texto que nós temos. Tem outros textos sobre Judas, do suicídio de Judas, né? Que ele cometeu por estar cheio de culpa por ter entregado a Jesus. Se você ler um pouquinho aqui em cima aqui, diz no versículo 3 e 4, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, culpa, né? Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Pequei traindo o sangue inocente. Nós somos muitas vezes cobrados por nós mesmos de coisas que nós fizemos de errado na nossa vida passada, pregressa, né? No caminhar da nossa vida. E por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos fazemos parte da humanidade. Nós vivemos em contradição. Somos contraditórios. Muitas vezes somos mentirosos. Muitas vezes somos hipócritas. Mas isso somos nós. Somos o ser humano. Eu falei certa vez para vocês sobre a vida de Jacó. E no dado momento em que Jacó estava no Val do Jaboque, voltando da terra da terra do seu sogro para a Palestina, para Canaã, ele fica ali no Val do Jaboque e é uma discussão, é uma luta entre ele e o anjo. E o mensageiro de Deus, né, no caso, o mensageiro pergunta para ele: qual é o teu nome? Então ele diz: eu sou Jacó. Mas Jacó significava um monte de coisa. Jacó era enganador, ele era mentiroso, usurpador, tudo isso era Jacó. Então ele declara para o anjo: olha, eu sou tudo isso, eu sou isso. No caso, né, eu sou humano, eu sou um ser humano, eu sou um homem. E nós temos aí, no nosso caso, toda a humanidade também, com todas essas nuances aí dessa situação, porque ninguém pode dizer que não mente, ninguém pode dizer que não seja o hipócrita, né, ou seja falso, de colocar a sua máscara e ser uma pessoa em várias situações diferentes. Então nós vimos que a culpa, ela traz esse remorso que trouxe ao Judas aqui, mas vem atrás, acarretando e vem puxando também um grande medo do castigo. Bom, se eu fiz algo de ruim, de errado, e eu tenho culpa, é certo que virá o castigo sobre mim. Tá? Por quê? Porque nós somos contradição. Nós praticamos o bem e praticamos o mal. Nós somos praticantes disso. O que eu posso dizer para você, além de mostrar essa situação do Judas, é um texto em que nós temos de Paulo. Para iniciar, podemos falar sobre Paulo em Romanos, no capítulo 7, no verso 19, começa no 19, na verdade, começa no 15, como ele tem essa luta interior. Paulo tem, isso é o apóstolo Paulo, aquele que vai professar o cristianismo, que vai introduzir o cristianismo no mundo. Então ele vai falar: como posso resolver essa minha luta interior, né? O bem e o mal, essa contradição, essa dicotomia do ser humano. Então ele começa: porque nem mesmo compreendo, olha, ele dizendo, nem eu sei, eu não compreendo o meu próprio modo de agir, né? E nós fazemos isso. Algumas pessoas com mais idade, elas vão relembrar do tempo que elas eram mais jovens e das consequências dos erros que elas cometeram, e às vezes até da imprudência de ser jovem, né? Daquele ímpeto de ser jovem. E depois, com mais idade, a gente vai analisando e não corre tantos riscos como nós corrimos, como éramos jovens. Então eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois
não faço o que prefiro. Aquilo que eu penso em fazer, eu não consigo fazer. E sim o que detesto. O que detesto eu faço. Aí ele continua. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O erro, o engano. Né? O errado do alvo, o caminhar errôneo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Reconhecedor de que ele é um ser humano. Tá? Não é o ser humano narcisista que acha que ele não erra, não peca, e só ele é certo em tudo. Né? Não, não tem bem nenhum nem mim. Estou falando de Paulo, hein? Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Eu não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Hã? Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O erro, o engano que nos domina, e nós então cometemos o mal, não fazemos o bem, aquilo que eu quero de bom fazer, aquilo que eu quero exercer, eu não consigo. Ele fala que ele não consegue, ele não tem força para isso. Tá? Então isso traz essa culpa que nós temos, a culpa que nos leva ao medo do castigo, porque se nós fizemos alguma coisa errada, fatalmente seremos castigados. Isso vem desde a nossa infância, essa ideia. Num outro momento também, nós pegamos aqui Judas, arrependido, e algumas pessoas perguntam, será que se ele falasse com Jesus? Eu tenho uma certeza, não há relato bíblico sobre isso nos evangelhos, mas eu tenho certeza, se ele tivesse se encontrado com Jesus e pedido perdão a Jesus, que Jesus iria perdoá-lo claramente. Né? O texto bíblico não diz, que Jesus fala, inclusive, que ai daquele por quem eu serei traído. Né? Melhor seria ele ter amarrado uma peça de ferro no pescoço e se jogado no meio do mar e se afogado. Mas eu creio, por causa das misericórdias de Deus que duram e se renovam, né, para sempre. Jesus, mesmo na cruz, mesmo carregando a cruz e depois crucificado, ele fala, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, perdoando aqueles algozes que o prenderam, manietaram e o crucificaram. Então eu tenho certeza de que Jesus, se o nosso amigo Judas tivesse se arrependido e ido até Jesus, Jesus o perdoaria. Né? É lógico que ele também teria que assumir as responsabilidades dos atos que ele cometeu. Então essa situação nos mostra claramente o que Jesus é para nós, o que Deus é para nós. Quando nós temos um texto também interessante em João 8, que é o texto da mulher adúltera, João 8, a partir pode ser o verso 8, 7, Jesus está ali com algumas pessoas, ele está no Monte de Oliveira, depois vai para o templo e as pessoas encontram com ele e depois vão levar diante dele uma mulher adúltera, e querendo que ele resolvesse o problema, porque pela lei ela teria que ser apedrejada. Jesus então vai ser ali atiçado pelos doutores da lei, os fariseus, os saduceus, e dizendo a lei manda que nós apedrejamos a mulher, tal, né? Já comentamos isso, que é muito engraçado, porque só vem a mulher. Cadê o homem que estava com ela? Não estava com ela o homem, né? Então aqui vem, o que você diz sobre isso, né? Tentando, né, para ter algo para acusar Jesus. No versículo 8, 7, então, eles estão insistindo com Jesus. Jesus está ali agachado, escrevendo na areia, e se levanta, e ele fala assim, como eles estão insistindo muito na pergunta, ele se levanta e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali que atire a pedra. E o texto vai nos revelar que, ouvindo isso, eles foram saindo, né, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher. Né? Então, quem não tem pecado, quem não tem culpa, quem não tem erro, atira a primeira pedra. Tá bom? E então todo mundo ali percebeu o que ele estava falando, e todos saíram, porque todos tinham pecados, tinham erros, tinham as falhas, tinham as faltas, porque são humanos, e nós somos humanos. Nós somos isso aí, nós praticamos o bem e o mal, nós somos contradição. O ser humano é contradição. Então ali sai, e Jesus então depois tem uma conversa com a mulher, que nós vamos falar depois sobre isso aí. Né? Ele pergunta para ela algumas coisas, e ela vai responder, e Jesus então fecha o ciclo aqui dessa história. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então nós temos o Judas com arrependimento, com culpa,
com um receio do castigo, nós temos Paulo nessa luta interior, nessa luta dele, essa dicotomia do bem e do mal, o que eu quero fazer de bem eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu faço, e nós temos aqui também a acusação das pessoas culpando e querendo matar, apedrejar. Às vezes você pode fazer 999 coisas boas, você faz uma coisa errada, aí a turma vai em cima de você e quer te apedrejar, quer te matar. Bom, o que nós temos aqui interessante é que, pelo caminhar no textos bíblicos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos algumas passagens que vai nos mostrar. Então nós ficamos com aquela culpa de algo que nós fizemos lá atrás e nós carregamos essa culpa até hoje. Ficamos aí então com medo de ser castigado, né? Mas o texto bíblico nos mostra, algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, eu não vejo isso. Vamos ver algumas passagens. Primeiramente a passagem de Miqueias, também é um profeta Miqueias, que é um epílogo do texto de Miqueias, que é uma bênção sobre o povo de Israel. E no versículo 8 do capítulo 7 de Miqueias, nessa bênção, diz o seguinte, aí ele vai declarar, né? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da sua herança? O que faz aqui? Então você perdoa a nossa iniquidade, nosso erro, nosso engano, nosso pecado, e esquece do mal que nós fizemos. O Senhor não retém a sua ira para sempre contra o ser humano. Lembra que Deus lá no texto, nos capítulos iniciais de Gênesis, vem o dilúvio porque a raça humana estava de uma maneira como está hoje, mais ou menos aqui, né? E muito erro, muito engano, muita maldade. Deus então fala assim, temos que descer e ver o que está acontecendo, porque eu vou acabar com isso. E segundo o texto bíblico, em Apocalipse vai acontecer de novo. Vai chegar um momento em que será falado tetelestai, ou seja, basta, e agora vou exercer a minha justiça sobre a humanidade. O Senhor não retém a sua ira por muito tempo, porque Ele tem prazer em misericórdia. Esse é o texto de Miqueias, sobre a bênção de Israel. Então, perdoa a iniquidade e te esquece da nossa transgressão. Deus esquece do que nós fizemos. Quando nós nos arrependemos e voltamos e pedimos perdão, Ele não se lembra mais. Somos nós que ficamos remoendo aquilo, que ficamos ruminando como um animal que rumina e volta para o estômago e volta para fora aquilo e vai. E nós ficamos na nossa culpa, no nosso medo de castigo, no nosso narcisismo também de não reconhecermos que nós somos dicotomia, que nós somos esse tipo de contradição de seres humanos. Nós temos também nos profetas, e nós podemos ver aqui em Isaías, podemos ver Isaías no capítulo 1, 38, que é o rei Ezequias que recebeu a notícia de que ele ia morrer, mas ele vai e pede a Deus misericórdia, e Deus então responde e dá mais 15 anos de vida para Ezequias. Não se esquecendo que nesses 15 anos Ezequias ganhou além do que ele merecia, ele fez umas besteiras muito grandes. Tem esse problema também. No 38, 17, vai dizer assim, no final do texto, ele diz assim, vamos ler tudo, vai. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Quer dizer, eu sofri, mas veio paz para mim. Ele está falando, tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Então parece que Deus lança para trás das coisas, você manda para trás, você não consegue ver. Vocês estão vendo aqui os livros aqui, mas eu não estou de costas, eu não estou vendo nada. Então ele lança para trás de si todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todos os nossos enganos, e não se lembra mais. Que vai culminar aqui também no capítulo de Isaías mesmo, 43, no verso 25. Eu mesmo, aqui é o Yahvé falando para o povo da restauração do povo de Israel. Sou eu que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É interessante, porque volta à mesma situação aqui que foi dita que Ezequias diz, e o profeta também é Deus. O Senhor lança para o mar do esquecimento os nossos erros, nossos enganos. Mas nós deveríamos também nos arrepender, e não tem mais jeito, porque o que nós fizemos lá atrás não tem mais jeito de consertar aqui. Não vai poder voltar ao tempo, um buraco de minhoca, nos Avengers, e voltar atrás e resolver o problema. Não tem mais jeito. Agora o caminhar é para frente. O caminhar para frente. A única coisa que tem jeito, que nós sabemos que pode acontecer conosco, e eu já li também o último capítulo do seu livro, você não está lá, nem eu estou também.
Por quê? Porque vamos morrer. Isso é certo. Todos nós morreremos. Isso é a coisa mais certa. Então a questão é você, é o mestre Yu-Gi-Oh lá, o mestre do Kung Fu Panda, o passado não tem como se resolver, já foi. O futuro não tem também como você saber fazer. Você não sabe o que vai acontecer e nós temos agora o quê? O presente. E o presente é esse momento que é o quê? Um presente. É um presente para você, é uma dádiva. Né? Um presente para você, o hoje. O hoje é importante. Então, mais importante ainda é sem culpa. Sem você ficar com medo, esperando um castigo, alguma coisa vai acontecer porque eu fiz assim, lá atrás, errado, eu cometi. Sim, nós cometemos. E tem pessoas que vão entender isso, vão reconhecer e vão se arrepender e vão voltar para um caminho certo, ou vão pedir desculpa para a pessoa, ou vão tentar de uma maneira resolver isso, não esperando o castigo e arrancando como a erva daninha do coração esta culpa. E a gente pode também falar sobre o Jeremias, que é quando Deus revela a Jeremias uma nova aliança, que a nova aliança seria, pelo que nós entendemos, a vinda de Cristo Jesus, né? No Jeremias 31, 34, que ele vai falar, ele está falando aqui sobre a aliança, 31, 34, deixa eu ver aqui, 31, aqui, né? Ele fala lá atrás, no 31, 31 da Vendias, né, que vai cortar, a aliança é cortar, né, a Berit, cortar, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, que seria a vinda de Jesus. E no 34 ele vai. O que vai acontecer com essa aliança? Ninguém vai poder precisar ensinar outro. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então eu creio que quando Deus ele perdoa, quando Jesus perdoa e tudo, ele não fica que nem nós cobramos, né? Você fez isso aqui, mas depois de uns 10 dias, mas lembra o que você fez? Né? Eu sou bem assim, às vezes com a minha esposa. Você lembra lá? Você fez. Então você está lançando culpa novamente. E você diz que perdoou e depois você não fica ainda remoendo aquilo e trazendo à tona o que já passou. É certo que nós não somos como Deus, como Jesus, lançar pomada dos esquecimentos, mas é um trabalho, né? Esse trabalho nosso, da nossa contradição, dentro da nossa humanidade, desse dicotomia, dessa questão do Paulo, dessa prática do bem e do mal, tentar então ir levando pelo caminho de que nós possamos caminhar sem a culpa, de não errar, de não errarmos o caminho, errarmos o alvo, mas sem medo de castigo. Isso tiraria um grande peso de cima da gente, né? De ficar remoendo aquilo que nós fizemos de errado. E se você chega para Deus, e por isso que eu acho que eu não gosto muito do rei Davi, as pessoas gostam muito, porque para mim o Davi era um grande sem vergonha, né? Mas eu acho que esse homem, todos os erros que ele cometeu, ele era uma pessoa que se arrependia, né? Pelos salmos que ele escreve, né? Principalmente o Salmo 51, de arrependimento. Eu acho que isso agradava a Deus. E é lógico que ele teve também as consequências do erro dele, né? Ele teve a família dispersada, dilacerada, com vários problemas e tal, e nunca mais teve paz. Mas ele era uma pessoa que se arrependia muito. Então, para que nós possamos entender, né, essa questão de culpa, de castigo, do próprio narcisismo nosso, de não reconhecermos que nós somos humanos, que nós somos hipócritas, que nós somos em contradição. E para finalizar, para voltar no texto de Jesus, lá de João 8, né? Que a gente estava comentando que Jesus fala com a mulher e ele vai falar para ela, pergunta para ela: cadê seus acusadores? E ela fala assim: não apareceu ninguém não, né? Não apareceu ninguém para me acusar. Então, no 11, ela responde: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não erres mais, não peques mais, não cometa o mesmo erro, não vai fazer a mesma coisa, né? Eu lembro das minhas alunas que vinham falar comigo sobre a questão de namorado, de marido, de noivo, e que a pessoa era isso, aí eu dizia assim: você está vendo, essa pessoa não ama você, ela não gosta de você, se ela gostasse de você, ela não faria isso, né? Eu achava melhor, né, se você tomar uma decisão. Ou seja, qual seria a decisão? Não ia falar, arruma outro, né? Sai desse e arruma outro.
e muitas vezes ela arrumava, saía daquele e arrumava um pior. Poucas foram que arrumou um cara melhor, para depois falar, ó, o cara que eu estou agora é o cara legal. Não, sempre era pior daquilo. Então, assim, ó, não erre mais, não cometa mais o erro, né? Não ande pelo mesmo caminho, retorne desse caminho. Faça essa mudança de metanoia, de mente, de você, o que é eu não posso falar muito de pecado, você errar o caminho, você caminhar pelo caminho errado, e esse retorno, essa conversão, seria você converter e voltar para o caminho certo, voltar para aquilo que Deus tem para vocês. Então, parar também com isso, de sentir culpa, parar de ficar com medo do castigo, do erro que você cometeu. Ninguém tem moral para falar de ninguém, todo mundo cometeu erro, e isso é um trabalho seu junto com Deus, né? É a busca sua de um reencontro com Ele, de um colocar na mão deles, entendendo que Ele nunca vai jogar na sua cara e nunca vai ficar relembrando o que você fez de errado. Resumindo, então, você é um humano, né? Com contradições, um humano com a sua humanidade, praticando o bem, o mal, o certo e o errado, mas que você tem um desvio nisso aí, né? Como faz com o trem, mexe lá a alavanca e o trilho muda. Você pode mudar o trilho da sua vida, o caminho da sua vida aí, sem culpa nenhuma. Joga fora culpa, por mar do esquecimento. Joga fora o medo do castigo das coisas erradas, por mar do esquecimento. Limpa a sua mente e você vai ver como é que Jesus faz. Quem é que... Não tem ninguém mais que te acusou? Não é isso? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém. Te condenou? Não. Todos foram embora. Inclusive, o mais importante não é nem as pessoas. O mais importante é você, né? Sabedor de que Deus tem tudo isso aqui. Eu não me lembro das suas iniquidades, dos seus pecados, dos seus erros e enganos. Eu lanço para o mar abissal. Abissal. Não é o rasinho, não. É a região abissal do mar. Todos os seus erros. E não me lembro mais. Um grande domingo para você e para a sua família. Deus abençoe. Seja paz. De Deus alegria. Que seja uma semana abençoada para você e todos da sua família. Um grande abraço.